Boa noite, dá boa noite aí para quem está ao teu lado, dá um abracinho, um beijinho. Hoje então nós começamos o Desintoxicando a Nossa Alma. Tóxico. Nós vivemos em um mundo tóxico. Hoje a gente vê diversas aberrações acontecendo torto e direito. Pessoas que foram completamente intoxicadas, alguns a um nível de perder a humanidade, de perder o senso, de perder a direção, de perder o bom senso e transformando a sociedade num caos que nós vivemos. Aliás, todas essas séries que têm saído de zumbi, The Walking Dead, enfim, todas essas séries que tentam de forma fictícia ilustrar a sociedade, ela é retrato de uma sociedade que está intoxicada. Uma sociedade que foi gerada por toxinas e que fazem com que as pessoas vivam de forma desenfreada, louca e que não é normal. Tem um versículo da Bíblia que eu curto muito e que eu sempre medito e piro nele, que é quando Jesus fala o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Repete comigo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente, e a tenham de forma boa. Eu vim para que vocês tenham uma vida boa, de verdade. Eu não vim para que vocês tenham uma vida medíocre, eu não vim para que vocês tenham uma vida miserável, eu vim para que vocês tenham uma vida boa. E quando nós nos confrontamos com esse versículo, o que fica também é uma inquietação. Porque a gente vê diversos cristãos que são herdeiros dessa promessa e que vivem uma péssima vida, que vivem uma vida ruim. E a inquietação que surge é o quê? Será que Jesus estava mentindo? Ou qual foi o problema no processo que aquelas pessoas que deveriam ter uma vida boa, que deveriam ter uma vida abundante, não estão tendo? O erro no processo são as toxinas, são aquilo que tem intoxicado a nossa alma, que tem corrompido a nossa alma, e feito a gente viver muito aquém daquilo que Deus tem para cada um de nós. Responda essa pergunta para você mesmo. Você está vivendo hoje tudo aquilo que Deus tem para você hoje? Você tem convicção de que você está vivendo a plenitude daquilo que foi liberado para você na cruz? A Bíblia diz que na cruz, Jesus liberou sobre nós toda a sorte de bênção celestial. Ele liberou sobre nós todas as bênçãos. Isso quer dizer que todas as coisas estão disponíveis para aqueles que creem em Jesus. Uma vida abundante está disponível para você. Um casamento pleno está disponível para você. Felicidade de viver está disponível para você. Se tratando de intoxicação, é bom a gente fazer um paralelo com a intoxicação do organismo. Alguém já foi intoxicado por droga, alimento, sei lá? A intoxicação faz com que você saia do teu estado de normalidade. Por exemplo, você já viu um craqueiro andando? Aquilo não é normal. Você já viu alguém que cheira, estalado para achar o pó? Isso não é normal. Você já viu alguém que foi intoxicado por tinta? Fica tossindo o dia inteiro? Isso não é normal. Intoxicação alimentar, diarreia, popularmente falando, caganeira. Isso não é normal. Não é normal você ir de 10 em 10 minutos no banheiro. 2 vezes ao dia é normal, mas de 10 em 10 minutos não. Brincadeira, 2 vezes ao dia, tu capricho, né, Bia? Mas
Não é normal isso. E a intoxicação, ela tira o nosso estado de normalidade. Eu lembro algum tempo atrás, quando eu ainda não era casado, eu tive uma intoxicação alimentar, por pura gula. O que aconteceu foi o seguinte: pobre, inventamos de ir para o Hotel Fazenda, e sabe como que é, né? A gente foi para o Hotel Fazenda, meu pai achou uma promoção lá, levou a família toda. Nunca tinha visto tanta comida na minha frente. E cheguei lá no Hotel Fazenda, café da manhã, aquela mesa farta. E tinha uma bandeja gigante, cheia de tortinha de coco. Cara, mas era uma tortinha boa. E viu Deus que era bom quando fez aquilo lá. E tava um monte de tortinha lá. E eu comi uma e falei, velho, pobre guloso. O que pobre guloso faz? Sabe aquela parada, tipo, cara, eu tenho que comer tudo que eu puder hoje, porque amanhã eu não vou comer. Então eu vou fazer toda a reserva possível, vou sentir todo o gosto possível dessa torta, porque amanhã eu não vou comer. E aí eu fui lá na mesa, me servi de volta com um prato, coloquei, sei lá, umas 50 tortinhas no meu prato. E voltei para a mesa e dali comer, e cheguei nas 20 já estava cheiaço. Mas daí a gula batendo, o pecado batendo, né? Come mais, você não vai comer mais. Eu falei, vou comer. E comi, cara, comi muito. Me apodreci de comer. E aí, depois de umas 2, 3 horas que meu organismo fez a digestão, comecei a vomitar, diarreia. E eu fiquei no Hotel Fazenda 4 dias. Os 3 eu fiquei trancado no quarto, vomitando e cagando. Pobre é uma miséria, né, velho? Nem para aproveitar a parada. Mas, enfim, fiquei lá 3 dias cagando, vomitando, me contorcendo na cama, porque eu não estava num estado normal. E eu sei que você tem algumas histórias bizarras como essa para contar, de intoxicação alimentar, de intoxicação, sei lá, com algum produto, que faz você sair do teu estado de normalidade. E se tratando da alma, é da mesma forma. Quando nós entregamos a vida a Jesus, a palavra fala que se fizeram novas todas as coisas. Você é uma nova criatura. Você tem uma nova forma de pensar. Você tem uma nova mente. A palavra diz que você tem a mente de Cristo. E quando você começa a pensar diferente daquilo que Cristo pensa, é um sintoma de intoxicação da alma. A palavra fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Repete comigo: paz, justiça e alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Quando você perde a paz, quando você vive preocupado, quando você vive ansioso, quando você não consegue dormir porque você está ansioso com a conta que você tem que pagar, você está preocupado com o teu filho que está na escola, a professora tinha cara de bandido e vai bater no teu filho, e quando você começa a ficar neurótico com tudo, você foi intoxicado, você perdeu a paz. Da mesma forma, quando você perde o teu senso de justiça, você foi intoxicado. Essa justiça quer falar a respeito do quê? A palavra de Deus fala que Ele tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Quando você começa a se tornar um crente esquizofrênico, um crente maluco, que tudo é pecado, anda e, eu pisei na pedra, é pecado, e maldisse, Deus vai me fulminar e vai me matar, e, meu Deus. Você perdeu o senso de justiça, cara. A Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. E o reino de Deus é esse senso de que não há condenação. E de que eu estou liberado por Deus para viver uma vida plena, boa e agradável. Na cruz, Jesus me liberou para isso. E por último, quando você perde a alegria de viver,
você está intoxicado. Não é normal o cristão viver entristecido. O reino de Deus é alegria. Tanto é alegria que Paulo adverte o seguinte: alegrai-vos, eu digo novamente, alegrai-vos. Alegria no reino de Deus é um benefício dado a todos aqueles que nasceram de novo. Se você tem vivido entristecido, se você tem vivido amargurado, se você tem vivido pelos cantos reclamando, murmurando, isso não é normal. Você está intoxicado. O problema da intoxicação da alma é que, quando se trata de intoxicação física do organismo, existe uma política que tenta nos ajudar a não se intoxicar. Por exemplo, você vai comprar uma cola de sapateiro, você precisa levar documento, você precisa CNPJ, tem tantos litros para cada CNPJ, tem que comprar de tanto e tanto tempo. E aí você compra aquela lata e está lá uma advertência clara, elemento tóxico, várias recomendações, não exponha a criança, use isso em ambiente aberto, enfim, várias recomendações para o uso daquilo lá. Mas o problema é que a gente liga a televisão e começa o pânico e não tem uma tarja dizendo lá, tóxico para a alma. E a gente não é alertado disso. E a gente assiste e aquelas coisas entram no nosso coração, corrompem o nosso coração, e daqui a pouco a gente se torna uma anomalia, a gente não sabe o porquê. Porque a gente não foi alertado. Da mesma forma que não existe uma fita de isolamento num prostíbulo. Tipo, lugar radioativo. Em Chernobyl existia. Agora, se tratando de intoxicação da alma, não existe esse tipo de cuidado. Porque, na verdade, o mundo todo é tóxico. O mundo todo é tóxico. Aonde você for, você vai estar exposto a toxinas, inclusive na igreja. Então, o segredo não é se isolar do mundo, mas o segredo é viver de forma diferente no mundo. O segredo não é ir para os monastérios, para os seminários e ficar distante da civilização. O segredo é aprender a viver nesse mundo e não deixar ser corrompido pela cultura e pelas toxinas que esse mundo oferece. Maior exemplo disso, Jesus. A palavra diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Santo, irrepreensível. Aí talvez você esteja pensando, já que você não estudou história, mas Jesus vivia num tempo onde era tudo mais fácil, tudo mais simples, e casamento era tudo certinho, os pais arranjavam o casamento. Não, tu está confundindo o tempo da história. Jesus vivia no tempo do Império Romano. A história fala, só para você ter uma ideia, a história fala que o imperador Nero, ele queria abusar de 2 crianças. As 2 crianças recusaram, ele quebrou as pernas, abusou delas e queimou elas. Você já viu algum presidente fazer isso? Aquele lá era o contexto de Jesus. Existia lá em Corinto um templo para a deusa Diana, que existiam mais de 1000 prostitutas cultuais. Sabe o que é prostituta cultual? Que você cultua Deus fazendo sexo com prostitutas. Existe alguma igreja que tem isso aqui? Não. O contexto cultural, o contexto onde Jesus estava inserido, talvez, era muito pior do que o nosso. O que eu quero dizer com isso? Que é possível, sim, viver nesse mundo de forma diferente. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala isso para ela. É possível viver nesse mundo de forma diferente. Você não precisa se corromper, você não precisa ser intoxicado, você pode viver de forma diferente nesse mundo. Lá no Salmo 42, versículo 11, o salmista Davi diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Porque a alma de Davi estava entristecida, porque ele havia sido intoxicado. Tanto é que o texto continua e Davi fala o seguinte: coloca minha alma esperança em Deus. Davi tinha perdido a esperança. Por que ele tinha perdido a esperança?
Porque várias pessoas chegaram para Davi e falaram: Davi, você não tem jeito, velho. Acabou o teu reinado. Deus não é mais contigo. E Davi foi intoxicado por essas mentiras. Davi foi intoxicado por essas toxinas maldosas e maléficas. E que causou uma extrema tristeza na alma dele. E quando ele vê aquela alma dele entristecida, ele lembra: coloca a tua esperança em Deus. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Por isso, se você tem vivido entristecido, cara, você precisa de ajuda. Não acho que é normal viver a vida com Cristo de cabeça baixa. Isso não é normal. Jesus te chamou para reinar junto com Ele. Jesus te chamou para participar da glória junto com Ele. Não é normal viver abatido. Paulo mesmo fala isso, né? Nós estamos perplexos, mas nunca, repete comigo, nunca. É o que Paulo fala, nunca desanimados. Nunca desanimados. Porque nosso ânimo e nossa esperança está em Jesus. A gente está enfrentando perrengue no mundo exterior, a gente está enfrentando perrengue no trabalho, em casa, onde for, mas nunca desanimados. Porque a gente sabe quem tem cuidado da nossa vida. E talvez hoje você esteja num estado tóxico e intoxicando as pessoas à sua volta e não esteja percebendo o quão maléfico isso tem sido para a tua vida. Você precisa de ajuda. Domingo passado teve o jogo do Atlético Paranaense e do Vasco na Arena. E deu lá o fecha-pau. E eu estava olhando na televisão a reportagem falando sobre o jogo. E, velho, eu vi uma cena que ficou na minha mente martelando. Um cara deitado perto da alombrada, da cerquinha ali. O cara deitado no chão, desacordado, e a galera chutando a cabeça dele, mas com vontade. Pisando no cara, o cara desacordado. Isso é normal? Cara, isso é uma aberração, velho. Isso é uma aberração. É uma aberração bater em alguém que está brigando com você aqui. Já é uma aberração. Agora, bater em alguém que está quase morto. Talvez ele tivesse morto ali e ninguém estaria percebendo. Batendo no morto. Cara, isso não é normal. E é essa aberração, e é essa mutação que está no meio da sociedade. Que invadiu a sociedade. E o mais engraçado, sei lá se é engraçado, né? Mas o incrível da história lá é que eu estava vendo a cena e o cara que estava lá desacordado, levando chute na cabeça, ele de repente voltou, e aí levantou, e de vez de correr, foi bater nos caras de volta. Cara, isso não é normal, isso vai contra os instintos de sobrevivência. Você já percebeu como isso vai contra a nossa humanidade, nosso senso de sobrevivência, de estar vivo? Nós estamos vivendo numa sociedade que foi totalmente intoxicada. E você vai aprender, você precisa aprender, e no nome de Jesus vai aprender a viver nessa sociedade de forma diferente. De forma que não se corrompa com essas toxinas e não seja invadido por essas coisas que destroem a vida do ser humano, destroem a terra, destroem a comunidade, destroem tudo. Hoje, eu vou falar sobre uma das toxinas que eu acho, que provavelmente é uma das toxinas que mais tem invadido a alma das pessoas nos nossos dias, que se chama consumismo e materialismo. São duas toxinas que têm invadido a nossa vida e por elas serem socialmente aceitas e até benéficas, porque fazem o mercado girar, a gente não percebe o problema e o caos que elas são. Qual que é a filosofia do materialismo? O materialismo crê que tudo é matéria. Então, por exemplo, a felicidade é enlatada. Beba felicidade, isso é materialismo. Que a felicidade não é algo subjetivo, algo que a gente não toca. Que a felicidade tem nome. O materialismo crê
que a felicidade está nas coisas. E isso não é verdade. E muitas vezes, mesmo sabendo que não é verdade, nós somos iludidos e arrastados por essa mentira. Iludidos e arrastados pela mentira de pensar que eu vou ser mais feliz quando eu tiver um carro. Mentira! Mentira! Se você não é feliz andando de bike, você não vai ser feliz andando de carro. E talvez você creia nisso, cara. É mentira. Quando eu falo sobre isso, quero que você preste bem atenção, cara. Eu não estou falando que é errado ter coisas. Eu não estou falando que você não pode ter coisas. Mas eu estou falando que as coisas não podem te ter. Não existe nenhum problema em ter coisas. Não existe nenhum problema em ter carro. Não existe nenhum problema em ter celular. Não existe nenhum problema em viajar. Mas quando essas coisas te consomem, aí tem um grande problema. Quando o teu coração e a tua esperança estão nas coisas, aí tem um problema gigantesco. Quer ver o problema? Abre lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26. Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Presta atenção no que fala lá. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Repete comigo, fúteis. E os seus corações insensatos, repete comigo, insensatos, se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus, imortal, por coisas, a imagem criadas por Ele. Tais como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que esse texto está dizendo, que eu quero que você preste muita atenção e leve isso em consideração, é que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas trocaram Deus pelas coisas criadas. Trocaram Deus por um carro. Trocaram Deus por uma casa. Trocaram Deus por um casamento. Não existe nenhum problema na casa, no carro, no casamento, ou seja, no que for. O problema está no teu coração. O problema está que essas coisas não podem te dar aquilo que só Deus pode te dar. Essas coisas não podem te dar aquilo que somente Deus pode te dar. E Paulo continua dizendo uma parada muito forte. Ele diz o quê? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Como assim? Parece que é sábio eu fazer serão todo dia para poder ter uma televisão 50 polegadas em casa. Mas no final das contas é loucura, porque você não tem tempo de assistir a televisão. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Parece que é sábio ter um carro, mas no final das contas é loucura, porque todo o teu dinheiro vai no carro e você não pode fazer mais nada na tua vida. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por coisas criadas. E quantos têm substituído a glória do Deus imortal por coisas criadas? Quantos têm trocado Deus por coisas? Entenda uma coisa, Deus não tem nenhum problema com coisas. Entenda uma coisa, Deus não tem problema com coisas. Aliás, a palavra diz que Ele é dono de todo ouro e toda prata. Dele são todas as coisas, o céu, na terra, debaixo da terra, em todo lugar.
O problema de Deus não são com as coisas. O problema de Deus é com o seu coração. Aonde você tem colocado a tua esperança? A tua esperança está na namorada que você vai arranjar, e quando arranjar essa namorada, você feliz. Eu quero profetizar sobre a tua vida, cara. Se essa é a tua intenção, quando você achar a tua namorada, você vai ser um baita de um infeliz. Porque a felicidade não está na tua namorada. Ah, quando eu me formar na faculdade, aí sim eu vou estar seguro. Cara, não é verdade isso. A tua faculdade não pode te dar segurança. Ah, Lipão, todo mês eu faço minha fezinha na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena, aí sim eu vou estar seguro. Engano teu, cara. Aliás, isso é estatístico, fala que quase todos que ganharam na Mega Sena hoje estão mais pobres do que estavam antes. Isso não traz segurança. Porque a felicidade, a segurança, a importância não estão nas coisas. Elas estão em Deus. Pergunta: quem já viu um rico feliz? Levanta a mão. Quem já viu um rico infeliz? Levanta a mão. Quem já viu um pobre feliz? Levanta a mão. Quem já viu um pobre infeliz? Levanta a mão. Ou seja, em todas as perguntas, vocês levantaram a mão. Alguns não levantaram em todas, mas em todas as perguntas tinham mãos levantadas. Sabe o que significa? Isso significa que a felicidade não está no tamanho de bens que você tem. Não está. Então não fique na expectativa de que algum dia você pode se tornar feliz quando eu tiver e acontecer e trabalhar, então um carro, uma casa, aí você feliz. Não, cara. Não se iluda. Sabe o que Salomão fala a respeito disso? Ele fala que isso é correr atrás do vento. Alguém já correu atrás do vento? Se você não correu atrás do vento, eu te estimulo a cometer essa loucura essa semana. Sai na rua, vai correr atrás do vento. Né? Vai lá dar um pinotezinho atrás do vento. Sabe o que Salomão estava querendo dizer com correr atrás do vento? Que você nunca consegue chegar onde você quer chegar. Porque o vento você nunca consegue pegar. Então, a todo momento, o vento está na tua frente. E viver baseado no materialismo, no consumismo, é exatamente isso. Correr atrás do vento. Você quer ter o último celular do ano, um iPhone 4S. Aí, de repente, lançaram o 5. Aí você corre atrás do vento. E lançaram o 5S. E você corre atrás do vento. E daqui a pouco vão lançar o 6, e o 6S, e o 6SS. E, cara, você vai ficar correndo atrás do vento todo o tempo, nunca satisfeito. Nunca feliz. Porque você acha que a felicidade está na matéria. A felicidade não está na matéria. A felicidade, ela não se toca. A felicidade não tem como você colocar dentro de uma garrafinha, beba um gole de felicidade. A felicidade é um estado de espírito daqueles que estão em Cristo Jesus. E é só nele que você pode experimentar aquilo que Jesus mesmo fala, que ele veio para nos dar uma vida abundante, uma vida feliz de verdade. E o consumista, ele vive num ciclo doentio, insano, maluco. Qual que é o ciclo de vida do consumista? Recebe o salário, gasta o salário. Recebe o salário, gasta o salário. E o que o consumista faz? Profetizar sobre a tua vida. Segunda-feira você vai receber um aumento. Em nome de Jesus. Brincadeira. Mas vai lá que você recebe um aumento na segunda-feira. Teu patrão chega e vai curtir tua cara. Vou te dar um aumento. Te dá um aumento de 30%. Tá bom? 30%. Vamos supor que teu orçamento vai subir R$300. Qual é a mentalidade do consumista? Como eu vou gastar esses R$300? Ele sempre está
pela boca. Nunca tem dinheiro para generosidade. Nunca tem dinheiro para dar esmola na rua. Na verdade tem, mas é safado mesmo. Mas enfim, sempre está nas tampas. Sempre está no último nível de dinheiro que tem. Essa é a mentalidade consumista. A mentalidade consumista é extrair, roubar, tirar tudo que eu posso tirar da minha vida. E ecologicamente falando, é por isso que o mundo está nesse caos ecológico. Porque o ser humano vem e quer tirar tudo que existe na natureza, tudo que existe em todo lugar. E não é para sobrevivência, e não é para necessidade, mas é para mero luxo supérfluo. E como Paulo mesmo fala, os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Quer um pensamento fútil? Quando eu tiver aquele boné da Hurley, aí sim, velho. Eu sei que você não tem coragem de falar que você pensa dessa forma, porque até você se nega que pensa dessa forma, mas você pensa exatamente dessa forma. Quando eu tiver casaco da Billabong, aí vai. Ganha R$400 no mês, prestação é só de casaco da Billabong. E não vive. Não vive. Seus pensamentos tornaram-se fúteis, insensatos. Não se programam, não se organizam. Vai casar e não tem dinheiro para nada, porque gastou todo o dinheiro rebaixando o carro, botando rodão, colocando som, película, não sei o quê. Não tem nenhum problema em ter carro dessa forma, entende o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que você tem entrado numa ótica consumista e que tem te prendido, cara. E que faz você ser prisioneiro de algo que não vai te levar a lugar nenhum. Porque daqui a pouco você vai ter que trocar de carro. E o teu carro vai ser desvalorizado. E você não vai perceber teu carro sendo desvalorizado. E teu dinheiro foi. Não estou falando que você não tem que rebaixar carro. Tá? Quer rebaixar, rebaixa, fica à vontade, enfim, tua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode entrar nesse ciclo doentio de consumo. Não pode entrar nesse ciclo doentio de consumo. Porque senão, você sempre vai estar correndo atrás de algo que você nunca vai conseguir pegar. E esse é o apelo das propagandas da televisão, esse é o apelo publicitário. Compre mais, gaste mais, faça mais. Por exemplo, você sabia que as propagandas, normalmente, elas são baseadas em pecados? Sabia disso? Por exemplo, eu acho que é a propaganda do Honda Civic, que todo mundo, o carro vai passando e todo mundo vai olhando. É do Honda Civic? Enfim, não sei qual carro aqui é, mas todo mundo vai olhando. Você já viu essa propaganda? Ele vai quebrando o pescoço, todo mundo para olhar. O que é isso? Inveja. E é mais ou menos assim, a propaganda bate uma telecomunicação para o teu pecado. Se você tiver esse carro, as pessoas vão te invejar. Fala, vou comprar esse carro. É isso mesmo. Aí você vê a propaganda do Axe. E a mulherada caindo em cima. E falou, agora que eu desencalho. Eu passei por isso. E além de mentira, você é engodado por um engano, cara. Você é enganado, iludido, arrastado de um lado para o outro. E não percebe isso. Volto a falar, não é nenhum problema ter coisas. O problema é quando as coisas te têm. Nenhum problema em usar Axe. Aliás, alguns precisam bastante. Mas o problema é quando isso te tem, cara. O problema é quando o consumo te consome. O problema é quando a matéria te deixa de viver pela esperança e pela fé em Jesus. Provérbios, no capítulo 15, versículo 16, Salomão diz o seguinte, 17, versículo 17. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. É melhor comer um arroz com ovo frito,
do que comer uma alcatra devendo para meio mundo com o nome no Serasa. É melhor uma casa onde não existe peso, onde não existe agiota vindo atrás, onde não existe cobrança vindo de tudo quanto é canto, onde existe aquela pressão de eu ter que pagar o financiamento que você comprometeu 70% do teu salário, do que uma casa que vive em paz, vive contente com aquilo que tem. Salomão fala outro versículo que eu acho muito louco, que é Provérbios 13:8, que ele diz o seguinte: as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre não recebe ameaças. Cara, esse é um versículo muito doido, porque Salomão é sagaz. Ele está dizendo o seguinte: o rico, ele usa o dinheiro dele para pagar o sequestro. Agora o pobre não é sequestrado. Qual é a diferença dos dois? Que o rico gasta dinheiro e o pobre não gasta nenhum dinheiro. Mas no final das contas, os dois têm o mesmo dinheiro. O que Salomão estava querendo nos explicar é que a felicidade não consiste no tamanho dos teus bens. O prazer da vida não consiste naquilo que você possui, mas está naquilo que você é. É lá que está a tua felicidade. O materialismo, ele tenta propor 3 promessas, que são falsas, que são as seguintes promessas. Primeira promessa que o materialismo tenta propor para nós: felicidade. Compre e você será feliz. Use e você será feliz. Compre Renner e você será feliz. Come um McLanche feliz e você será feliz. Você só será gordo. Feliz não. Você ser gordo e depois ficar na academia infeliz, perdendo peso. Aquilo que o materialismo tenta propor para a gente é o quê? Felicidade, importância e segurança. Use Lacoste e você vai ser um cara bacana. Aí o que acontece? Você não tem dinheiro para usar Lacoste, você rouba lá um jacarezinho de outra camisa e coloca na tua camiseta. Porque você acha que a tua importância está relacionada a isso. Eu vou dizer uma parada para você que é bem séria. Se você olhar para a história, você vai ver que a maioria daqueles que foram importantes na história eram pessoas pobres. Acabou de morrer Nelson Mandela. Nelson Mandela não usava Lacoste. Nelson Mandela usou pijama listrado na cadeia. Mas só que, cara, foi um cara importantíssimo no processo histórico. E assim tantos outros. Martin Luther King, enfim, tantas pessoas que marcaram a história. Pessoas que marcaram a história e pessoas que foram importantes, não por aquilo que elas tinham, mas por aquilo que elas eram. O materialismo, então, tenta propor felicidade, importância e segurança. Ele diz o seguinte: faça um crédito a Demilar e vai estar tudo certo. Essa segurança o Ademilar não pode te dar, cara. Faça poupança na caixa e teu dinheiro vai render. E aí vem um plano Collor, rouba todo o dinheiro da poupança. Muito seguro que você está. O materialismo e o consumismo não podem te dar felicidade, não podem te fazer uma pessoa importante e não podem te dar segurança. Essas 3 coisas são provenientes de Deus. Se você está em Deus, essas 3 coisas já foram liberadas para você na cruz. Felicidade, importância e segurança. Aí me faz lembrar de Paulo quando ele diz o seguinte: eu aprendi a viver feliz em qualquer circunstância. Tendo muito ou tendo pouco. Sobrando ou faltando. Estou feliz. Qual foi o segredo que Paulo aprendeu? Sabe qual foi o segredo? Ele aprendeu
que a felicidade vem de Deus, não vem das coisas. A felicidade não vem daquilo que eu como. A felicidade vem de quem eu sou diante de Deus. Eu curto muito um texto na Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, que fala que lá no céu, as ruas vão ser de ouro. Por que as ruas vão ser de ouro no céu? Porque lá no céu, o ouro não vai ter valor nenhum. Por exemplo, que valor tem o asfalto? Alguém rouba asfalto. Pá, achei um asfalto, galera. Lá no Jativoca a gente tem vontade, mas no Jativoca a gente não rouba barro. Porque aquilo que a gente pisa não tem valor. Está debaixo dos nossos pés. E lá no céu o ouro não vai ter valor nenhum. Sabe por quê? Porque lá no céu a gente vai entender o valor real das coisas. Sabe o que tem valor? Deus e gente. Essas coisas são valiosas. Foi por elas que Deus, Ele mesmo, morreu na cruz. Deus não morreu na cruz por coisas, por carros. Deus morreu na cruz por causa de você. Você tem valor. Você tem um valor. Você é valioso demais, cara. E lá no céu, a gente vai aprender definitivamente que roupas não fazem a gente feliz, que casas não fazem a gente feliz, que ouro não faz a gente feliz, que nada dessas coisas podem dar aquilo que só Deus pode dar, que é felicidade, plenitude de vida. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra, já leram? A parábola do filho pródigo mostra que ele tinha 3 coisas na casa dele. Quais 3 coisas? Felicidade, importância e segurança. E ele, desapercebido e com a sua mente cobiçosa, achou que ele poderia ter essas 3 coisas fora de casa. E aí ele resolveu dar o pé de casa, sair e conquistar a felicidade, a segurança e a importância de acordo com os pensamentos dele. Resultado, a parábola fala que esse filho pródigo estava no final da carreira dele comendo comida de porco, lavagem. Estava lá comendo comida de porco e lembrou que na casa do pai dele existia o quê? Importância, segurança e felicidade. E o que ele falou? Vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele chegou na casa do pai dele, o que o pai dele ofereceu para ele? Felicidade, vamos fazer uma festa. Importância, pega o anel de herdeiro. E segurança, entra para minha casa. Sabe o que significa? Só Deus pode te dar felicidade, importância e segurança. Essa parábola que ilustra o pai, ele está falando a respeito de Deus. Não corra atrás do vento. Sabe, não desperdice tempo da tua vida achando que bens, posses, PhDs, PDTs, faculdades e cursos e essas outras coisas vão te fazer feliz. Isso é engano da tua mente. Ah, quando eu viajar o mundo inteiro eu vou ser feliz. Isso não é verdade, cara. Não é isso que te torna feliz. Não é isso que te torna alguém importante. Agora em Deus, você é feliz, você é importante. Sabia que você é importante para Deus? Sabia disso? Sabia que para Deus você é insubstituível? Você não tem substituição. Para Deus você é inegociável. Ao ponto de Ele entregar a própria vida num negócio para te ter. Porque para Deus você é importante. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38, Paulo diz o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes na altura e na profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele você está seguro. Tem uma música antiga que ela era mais ou menos assim, tentar lembrar. Diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Quem lembra essa música? Tá tempo de igreja, né, velho? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Jesus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Cara, tudo que Jesus... Eu vou pro The Voice. Cara, tudo que Jesus conquistou na cruz é teu direito, cara. Já foi liberado sobre você. Felicidade, plenitude de vida, prazer na vida, alegria, segurança, importância, sentido, propósito, razão, frutificação. Tudo isso já foi liberado na cruz. Se liberte dessas toxinas que falam que você precisa ter alguma coisa a mais do que Jesus para ser satisfeito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus é tudo em todos. É nele que nós nos movemos. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele é o centro do universo. Todas as coisas estão nele. Ele é o sustentador dos céus e da terra. Nele está todo o poder, todo o domínio. E se nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nem ninguém. Pobreza não pode separar do amor de Deus se está em Cristo Jesus. Dificuldades familiares não podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lutas na vida não podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por último, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18, Paulo diz uma parada que eu quero que você leve para a tua vida e nunca mais se esqueça dela. Ele diz o seguinte: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Olha para quem está ao teu lado e diz isso para ele: recebi tudo. É mais que suficiente. Essa lição você nunca pode esquecer. Tudo que você tem hoje é o que você precisa para ter hoje. Tudo que você tem exatamente hoje é tudo que você precisa para fazer a vontade de Deus hoje. Recebi tudo, e eu tenho o suficiente. Recebi tudo, e tudo que tenho é suficiente. A palavra diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deus olha para as tuas necessidades. Deus sabe aquilo que você precisa. E tudo que você precisar, quando você precisar e da maneira que você precisar, Deus vai te abençoar se você simplesmente estiver em Cristo Jesus. Mas seja liberto uma vez por todas do materialismo, seja liberto de uma vez por todas do consumismo. Não seja aprisionado. A Bíblia nos convida a não voltar ao jugo da escravidão. Não se torne prisioneiro da Renner. A Lara fica cabreira comigo. Porque sempre quando a gente vai na Renner, vem aquelas mulheres, faz o cartãozinho, tal, não sei o quê. E você ganha não sei quantos descontos na primeira compra, e ela fala, a super vantagem. E eu sempre falo, não vou fazer. Não porque eu sei que dá desconto. Mas eu não quero ser prisioneiro disso, cara.
Eu não quero sempre ter que ir no shopping e ter que pagar o cartão. Se eu não tenho dinheiro, não compro. Se tem dinheiro, compra. Se não dá para comprar esse mês, a gente tem que viver mais apertado, então vamos viver apertado. Porque eu recebi tudo o que tenho. E o que tenho é suficiente. Amém? Pai, o Senhor conhece o caminho, a história, a lida de cada um aqui, ó Pai. O Senhor conhece as dificuldades, os desafios, as vitórias. E nesse momento, acima de tudo, o Senhor conhece o coração deles. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que no nome de Jesus, a fé que eles têm demonstrado nesse momento, seja transformado em glória, seja transformada em felicidade, em importância, em segurança. Que eles sintam, ó Pai, a partir de hoje, uma felicidade que eles nunca sentiram, ó Pai. Um preenchimento que eles nunca sentiram. Um sentido para a vida que eles nunca tiveram. Que Teu Espírito Santo possa confirmar a decisão que cada um deles estão tomando hoje, ó Pai. E os ajude, os convença a viver e a permanecer nessa escolha que eles estão tomando hoje, ó Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor possa completar a obra que o Senhor vai iniciar hoje na vida deles, ó Pai. Faz isso na vida de cada um deles, ó Pai. De acordo com a sinceridade e com a verdade e a fé que habita no coração deles, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.